Vamos falar de uma grande restituição que Deus fez. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos falar sobre Mefibosete. Último dia da campanha Restituição. Amém? Vamos ler? Diz assim no versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, inclinando-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Amém? Pode se sentar. Vamos falar sobre essa palavra e o que essa palavra tem a ver com você. Mefibosete, filho de Jonatas. Aos 5 anos de idade, ele sofreu um acidente, quando o seu pai e o seu avô morreram. Saul e Jonatas morreram, e foi tomado a cidade, e ele caiu do colo da sua ama e passou o carro, e ele ficou aleijado dos pés. Aos 5 anos de idade, ele teve a vida destruída. Não tinha mais pai, não tinha mais avô, não tinha mais família. Os sonhos foram quebrados junto com os pés. Foi sepultado todo o projeto que ele tinha, todo o futuro, toda a herança. Ele foi roubado, foi perdido tudo. Aos 5 anos de idade, ele foi levado para um outro lugar para que sobrevivesse. Então ele ficou aleijado dos pés. E ele morava em Lodebar, na casa de um homem chamado Maquir. Mefibosete ali cresceu e também formou família, que diz a palavra que ele tinha um filho pequeno chamado Mica. E hoje eu quero comparar muitas pessoas a Mefibosete, que uma certa altura da vida já perdeu os sonhos, já foi tirado, já foi roubado, já perdeu a alegria, a esperança, o futuro. Mas por que isso acontece? Ele estava fora da presença do rei, mas ele era da família do rei. Ele estava lá em Lodebar. Lodebar quer dizer sem pasto. E como é que alguém fica longe da presença do rei sem pasto? Fica perdido? Fica desamparado? Fica sem proteção? Assim estava Mefibosete na casa do homem chamado Maquir. Esse nome quer dizer Maquir, vendedor vendido. Então ele estava na casa de um vendedor vendido num lugar que se chamava sem pasto. Num lugar onde tudo deveria ser dinheiro e falta de caráter, porque se vendia tudo. E quem é aleijado na época não trabalhava. Ele poderia mendigar. Então, ele estava mendigando. Ele estava sendo humilhado e pedindo pão de cada dia. Essa era a vida de Mefibosete. De repente, com o rei, tinha tudo, foi levado para longe, fora
da presença do rei e agora estava nessa situação. Não sei quantos anos passaram, 15, talvez 20, eu não sei, porque de 5 anos até ter um filho, formar uma família, e os sonhos foram embora e acabou tudo. Eu imagino ele contando história, porque aos 5 anos de idade a criança ainda tem memória. Eu sou filha do príncipe, eu sou neta do rei, eu sou da família real, aqui não é o meu lugar. Eu tenho uma herança. E ninguém acreditando nem nele, nem no sonho dele. Quem vai acreditar num aleijado pedinte de esmola, em um lugar sem pasto, em um lugar difícil? Quem iria acreditar? Essa é a história de Mefibosete. Essa é a história de muitos, como foi a minha, antes de encontrar o Senhor Jesus. Perdida, no escuro, talvez vendida na casa de Maquir, um lugar sem esperança, sendo a escória desse mundo, sem esperança, sem perspectiva, nem sonho mais tinha. Porque como é que você sonha num lugar que não tem nada? Como é que você sonha em meio às trevas? Como é que você sonha num lugar onde não tem perspectiva de vida? Mas, de repente, Davi chama um servo e diz assim: há alguém da casa de Saul que eu posso usar de misericórdia com ele? Porque eu tenho uma aliança com Jonatas. Porque no passado, quando Davi não era rei e Jonatas era príncipe, eles eram amigos, cunhados, amigos. E um amava o outro de tal maneira que a alma deles era como se fosse ligada. Davi disse que amava Jonatas mais que o amor das mulheres. Tal era essa amizade entre eles. Então, Jonatas disse para Davi: eu sei que você vai reinar em Israel no lugar do meu pai, mas lembra de mim e da minha família, usa de misericórdia. E Davi assim selou um pacto, uma aliança com ele, dizendo que cuidaria da geração dele. E de repente Davi estava lá e Deus o fez lembrar. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus está lembrando de você. Deus está lembrando do seu pedido. Deus está lembrando do seu sofrimento para te tirar dele. Então, mandou chamar um servo chamado Ziba, que estava morando na casa de Saul, na terra que era de Saul. E Ziba chegou e disse para ele: tem ainda um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Então imediatamente Davi mandou buscar e tomou, diz a palavra que tomou a Mefibosete. Para tomar, deveria ter alguma coisa que o aprisionava. Para tomar, deveria ter alguém que queria impedir a vitória de Mefibosete. Exatamente, tem que romper. Muitas vezes é por força, é por violência que nós rompemos, é por esforço, é pela fé que nós rompemos a barreira. Então, Davi mandou tomar por força a Mefibosete. E de repente Mefibosete entra na presença do rei. Aqui eu quero dizer que a tua vida muda quando você entra na presença do Rei Jesus. A sua história começa a mudar aqui. A história de Mefibosete mostrou até aquele ponto quem ele era, e agora uma pessoa diferente. Porque quando você está afastado da presença do Rei, é como Lodebar. É sem pasto, é sem direção. É mendigar as coisas desse mundo, é mendigar um pouquinho de atenção, um pouquinho de alegria, é mendigar algo para preencher o vazio e não ter, é mendigar as coisas desse mundo para ver se preenche, para ver se é feliz, mas não tem. Mas quando se entra na presença do Rei, larga para trás tudo aquilo, e ele entrou da melhor maneira possível, se prostrando em terra diante de Davi, o rei. E o rei disse assim: Mefibosete, chamou ele pelo nome. Não é aleijado, não é pedinte, não é miserável, não é esquecido, é simplesmente Mefibosete. Deus te deu um nome, ele te chama pelo nome, porque ele dá valor para cada filho dele, para cada filho. Então chamou Mefibosete. E aí ele se inclinou e disse: servo teu, com medo de morrer. Porque a tradição é matar e exterminar todo aquele que é do reinado anterior para se estabelecer.
esse para não tomar o reino. Mas quem tem Deus não tem isso. Quem tem Deus é seguro. Então Davi disse para ele: não tenha medo, não temas. Quando se entra na presença do rei, a primeira coisa que some é o medo. É o medo de errar, é o medo de fracassar, é o medo de não ser feliz. Começa a sumir tudo, todos os medos somem, não temas. O rei disse: eu usarei contigo de misericórdia de Deus, e eu vou restituir tudo que era do seu avô Saul, o que era do teu pai, eu vou restituir. E mais, você vai comer na minha mesa de contínuo todos os dias. Nós lemos isso. E de repente ele fala assim: mas quem sou eu para o Senhor ter olhado para um cão morto como eu? Muitas vezes o Senhor nos chama, nos dá nome, fala o que Ele vai fazer, o que Ele vai restituir, e nós ainda nos consideramos como nada, como um cão morto, para ser chutado. Mas, preciosa, precioso, amado do meu Pai, filha do rei, vai comer na mesa do rei, porque quando você entra na presença, começa a mudar. Quando você entra na presença, Ele pega o pequeno no pó e começa a levantar. Ele tira os escombros da sua vida e te coloca numa mesa para assentar com os príncipes dessa terra, para ser filha do rei, para ser filho do rei, para comer do melhor e do excelente dessa terra. Que um rei come, o filho tem que comer. Foi isso que Davi fez com ele. Entrou na presença, restituiu tudo, porque quando estamos na presença é restituído. Primeiro a nossa vida, a nossa alegria, a nossa casa, a nossa mesa tem que ser do melhor. E a melhor parte é ser filha do rei, é ser filho do rei. Foi exatamente isso que Davi fez. Restituiu e falou: mais, eu vou restituir as terras, tudo que era do teu pai, mais. Ziba era servo de Saul, será teu servo e os filhos dele. Ziba tinha 15 filhos e tinha 20 servos. Então ele já tinha casa, terra, quem trabalhasse na terra e um monte de servo para que ele tivesse um mantimento para ele e para o filho dele, a família dele. E mais, ele foi tratado como filho, comeu na mesa do rei. E o que Deus está preparando nessa restituição para você é a mesma coisa. Você saiu de lá e está aqui na presença do Senhor, para que o Senhor restitua aquilo que foi embora, restitua aquilo que foi quebrado, restitua o sonho que foi perdido. Deus quer mudar a sua história, amém? Amém. Deus, fique de pé, você que pode. Vamos clamar ao Rei, a quem pode, a Jesus Cristo. Vamos pedir para Ele que Ele use da misericórdia dEle. Vamos nos prostrar diante dEle. Vamos colocar o nosso coração, lançar sobre Ele todos os problemas e nos humilhar, para que Ele restitua aquilo que foi